Fala, minha gente, tudo certo? Bom, nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre a situação financeira do Grêmio. Aliás, muita coisa está sendo falada sobre a situação financeira gremista, inclusive no momento que eu estava colhendo dados sobre este assunto, esse vídeo que eu quero gravar aqui, eu acompanhei, saiu a nota do presidente Alberto Guerra, tratando lá sobre vários assuntos, uma nota cheia de erro de português, com um presidente bastante acalorado, enfim, já tem um vídeo aqui resumindo o que disse o presidente nessa nota para você, torcedor gremista. Mas aqui eu preciso te explicar uma situação que de fato repercute bastante. Lá atrás, em dezembro de 22, quando o presidente Romildo se despediu, a dívida do Grêmio estava na casa dos 400 milhões de reais. Vou dar uma arredondada aqui, o número mais correto seria 395 milhões de reais. Agora, ainda não se tem o número final, na última linha, na gestão do presidente Alberto Guerra, mas a dívida total, que a gente também pode chamar de passivo, porque tem algumas outras coisas, o termo técnico seria mais específico, a gente vai detalhar aqui, porque tem valores que são a receber, amortizar e tudo mais, mas estaria na casa dos 730 milhões de reais aproximadamente. Eu insisto, o número não está fechado. Aí tu vai dizer, peraí, o presidente Romildo saindo de uma Série B, deixou em 400. Como é que agora pulou e está quase dobrando em 3 anos apenas do presidente Alberto Guerra? Bom, algumas das coisas eu descobri e eu tenho como te trazer mais detalhes do porquê que aumentou a conta. Embora, como já bem explicou o presidente Alberto Guerra, o Grêmio em 2022 era um time que estava saindo da Série B. Não tinha tantas contas como agora é verdade, mas também não tinha um time. Para montar um time que primeiro suportou as 2 últimas temporadas e nessa reta final agora eles acham que melhoraram bastante os produtos do Grêmio, o jogador de futebol é um produto, eles tiveram que gastar. Eu vou tentar te explicar como que a dívida pulou, o passivo, que seria o termo técnico mais correto, de 400 para mais de 700, com toda certeza isso vai acontecer. Mas antes, já que a gente está falando tanto em grana, preciso te falar que esse vídeo é em parceria com a galera da Zapay. Zapay, o aplicativo que te ajuda a pagar IPVA, licenciamento, multa ou qualquer restrição de qualquer veículo. Tu roda o Brasil inteiro, tu é de qualquer estado do Brasil, tem que pagar IPVA, tem que pagar multa ou licenciamento pro Detran, tu consegue pagar com a Zapay, em até 12 vezes no cartão de crédito. Na descrição, no primeiro comentário, tu tem o link personalizadinho do JB, baixa o app de graça, não vai te cobrar nada no meu link. Pela placa tu faz a consulta. Quer pagar? Dá para parcelar em 12 vezes no cartão e ainda usar o meu código JBFilho20, que te dá 20% de desconto. Escolhe lá qual a parcela que melhor te cabe do teu bolso e pelo menos baixa o app para consultar. Gente, desses mais de 700 milhões que o Grêmio tem em aberto, no seu passivo ou na sua dívida, como queiram, vou tentar detalhar um pouquinho mais, mas eu preciso comunicar com você, torcedor gremista. 377 milhões de reais são as contas mais altas e mais preocupantes, vamos dizer assim, para o Grêmio. Tem 155 milhões de reais que são impostos e que são um valor alto. Esse 155, 48 milhões cresceu só da época da enchente e de agora, mais recentemente, quando o Grêmio apertou o cinto e não estava conseguindo pagar os impostos e refinanciou algumas coisas com o governo. Mas vamos combinar que o governo brasileiro é uma mãe e há muito tempo os clubes, o Grêmio deve 155 milhões em impostos para o governo e eles têm todos os times, os jeitos de se pagar, com refis, com Profut, com Time Mania, com vários descontos que os clubes brasileiros têm ao longo dos anos que o governo brasileiro ajuda. Então, desses 400 milhões, que são dívidas, já, vamos arredondar, 377 o valor, tá? Mas a metade da dívida do Grêmio, ela vai ser em impostos, tá? Tem 155 milhões, mas tu não te preocupa tanto com estes valores. 155 milhões de reais, 153 milhões de reais é a dívida com os investidores. 2, Celso Rigo e Marcelo Marques. Tem 90 milhões para o Rigo, este é o valor atual da dívida dele, estou arredondando sempre valores, mas mais ou menos para você entender, e 63 milhões com Marcelo Marques. Lembrando, esses 63 milhões foi uma doação final que o Marcelo Marques fez, que ajudou a contratar o Arthur, o Marcos Rocha, o Noriega, o Carlos Vinícius, os caras que chegaram há pouco aqui, possibilitou o Grêmio a subir a folha salarial.
O Marcelo Marques doou o Arena, o valor da Arena está doado. O Marcelo botou esses 10 milhões de euros ou 63 milhões de reais depois, dizendo, reforcem o time para eu chegar numa Libertadores da América. O Grêmio não conseguiu, tá? Só que aqui tem duas questões importantes. A primeira, esse 63 do Marcelo Marques, ele diz que não precisa pagar a curto prazo. Pelo contrário, o contrato prevê o pagamento de 1 milhão por ano ao longo de 63 anos. Cara, era um valor que tu tinha que pegar. Era muito bom pro caixa do Grêmio tu pegar 63 milhões, vai devolver os mesmos 63 milhões, vai pagar em 60 anos, que é metade da história do Grêmio. Ou seja, o Grêmio tem 122 anos, né? 23, 22, e aí em 63, que é mais ou menos a metade, tu vai pagar essa dívida com o Marcelo Marques. Cara, é basicamente irrisória essa conta. E o Grêmio foi lá e disse, tá bom, eu aceito. Com o Celso Rigo, tem 90 milhões em aberto ainda. E o Celso Rigo, pelo que sei, seria 1 milhão por mês. Mas ninguém no Grêmio confirma. Mesmo assim, o juro baixo e uma situação boa. Mas vamos lá. Dívida de 730, 155 para imposto, 153 para empresários que colocam grana a aportes financeiros no Grêmio. Agora vem a dívida mais complexa. E essa é a dívida pior. Tem 93 milhões de empréstimos bancários. O Grêmio tem 93 milhões de reais em empréstimos para banco. O que diz a atual gestão? Quando termina a Série B, a conta com os bancos era de 64 milhões de reais. O Grêmio do Romildo deixou um total de 64 milhões de reais de dívida para pagar com os bancos de empréstimos que tinham sido feitos até ali. Quando o Grêmio assume, em novembro de 22, não tinha para pagar o salário de novembro, de dezembro, férias, 13º e a premiação de 5 milhões de reais porque o grupo tinha subido para a Série A. Sim, teve isso. Ao todo precisava-se de 50 milhões de reais para fazer o pagamento de tudo e começar 23 do zero. E aí correr atrás da máquina no 23. O Grêmio pega mais 50 milhões de reais em empréstimo só ali. A direção diz, olha, de imediato tinha 64, botou mais 50, isso aí foi para 114 milhões. Ao longo dessa gestão, eles estão pagando dos empréstimos, pegaram outros menores, é verdade, mas ainda tem 93 milhões de dívidas. E essa dívida é terrível. Esses 100 milhões de reais aí é o mais preocupante, porque, cara, tu dever 93 milhões pro banco, cara, é assim, o juro dessa dívida é gigantesco. Se chegasse alguém hoje e dissesse, ó, Grêmio, eu tenho 93 milhões, paga o banco. Paga o banco, que é o mais importante. Mas aí tu vai dizer, JB, mas peraí, 730 é a dívida. Tu me explicou aqui 377 milhões de reais que são dívida do banco, mais difícil, dívidas com empresários que tem que pagar, mas não é tão complicado, e dívida com imposto que aí não é nada. Tá, a dívida do Grêmio não para aí. Não. Tem duas coisas extremamente relevantes nessa conta. A primeira, o Grêmio tem um total de 94 milhões de reais em receitas antecipadas, de valores que seriam para receber, por exemplo, ao longo de 2026, quando o Odorico for o presidente, e ele já antecipou essas receitas, já colocou no cofre, 94 milhões de reais antecipados. Eu vou dar um exemplo que eu recebi aqui. 32 milhões antecipados são de cotas de televisão e placas da Brax, que faz a placa de publicidade que fica na beira do gramado. Essa empresa, tem uma empresa brasileira que pega quase todos os clubes, eles já receberam estes valores. Então 94 milhões são de receitas antecipadas. Aí o que o Grêmio diz? Cara, não é um valor que tu precisa tirar do bolso e pagar, porque tu só vai ter que prestar o serviço, que seria, nas cotas de TV, jogar o campeonato, aparecer, deixar a televisão transmitir e automaticamente tu tá pagando esta dívida. Eu não preciso colocar dinheiro na hora ali. E a outra, da placa de publicidade, a mesma coisa, tu tem a prestação de serviço e tu vai pagando com a tua exposição de marca este valor, que o Grêmio já recebeu antecipadamente. Mas aqui, gaveta do JB, eu preciso colocar que esses 94 milhões podem se tornar um problema lá na frente. Por quê? Como foi antecipado pela gestão Guerra e entrou na gestão do presidente Guerra esses 94 mil aqui, o que vai acontecer? Quando o Odorico for presidente ao longo de 26, a receita dele vai estar diminuída. E aí pode ser um problema para ele. Como é que ele vai pagar uma folha salarial que hoje está em quase 21 milhões de reais, sendo que ele não tem, por exemplo, valores a receber das placas de publicidade, da televisão e tudo mais? Isso pode ser um problema lá para frente. Pode ser um problema, tá? Mas vamos lá. Então tu tem 337
377, eu tenho que botar a calculadora aqui, ó. Vamos botar nossa calculadora. 377 daquela conta que eu já fiz ali inicial, né, do Rigo, dos bancos, dos impostos, mais 94 milhões, que são os valores devidos ou pegos já antecipadamente. Só que tu tem 471 da dívida gremista. Só que agora, bota nessa conta mais 124 milhões de reais. Já chega em 595. 124 milhões de reais é o valor que o Grêmio deve para clubes de futebol de jogadores que contratou. O Arezzo, o Aravena, o Monsalve, o Eric Noriega, cara, todos os caras recentemente que foram contratados, o Grêmio deve 124 milhões de reais para essa galera. Só aí nessa conversa, os 94 antecipados, os 124 de jogadores, 93 com o banco, 153 com investidores e 155 impostos, tu tem a redonda para 600 milhões de reais em dívida. Porque o Grêmio tem muitos jogadores que precisavam ser comprados. Aqui nesses 124 milhões em jogadores, há uma explicação da gestão dizendo, calma, é um valor alto, mas tem dois atenuantes. O primeiro atenuante, tem Wagner Leonardo, Pavon, que mais? Kiki Oliveira, todos esses caras foram contratados pela gestão que ainda não foram pagos. O primeiro atenuante desses 124 milhões, segundo a direção, tem muita coisa parcelada. E muita coisa que está sendo paga e que, cara, não vai ser pago nem em 2026, vai ficar pro próximo ano. Então, tem muita coisa que vai ser paga parceladamente desses 124 milhões. Tá posta aqui a explicação. A outra questão que o Grêmio se defende é, JB, tem 69 milhões de reais que o Grêmio precisa receber de outros clubes. Então o Grêmio está fazendo a conta seguinte, ó. Eu tenho 124 milhões para pagar para esses outros, para pagar para outros clubes. Só que o Grêmio tem 69 milhões para receber. Então na conta gremista, o prejuízo mesmo é 55 milhões de reais. Por quê? Entre o que eu tenho para receber e o que eu tenho para pagar, a distância é um pouquinho menor. O que são esses 69 a receber? Me passaram aqui alguns exemplos. O Botafogo ainda tem que pagar 34 milhões do Natan Fernandes. Algumas atrasadas, outras que ainda não venceram vai ter que pagar parcelado. O Al Jazeera tem que mandar mais 20 milhões de reais pelo Igor Serrote, tá? E tem, por exemplo, 10 milhões de reais que o Fluminense ainda deve. Cara, o Fluminense tinha uma dívida com o Clube dos 13, o presidente Koff estava... o Clube dos 13 já tinha acabado, o presidente Koff tinha voltado pro Grêmio, o Fluminense não tinha como pagar, os investidores, alguém lá e tal. O Grêmio emprestou uma grana pro Fluminense que nunca foi paga. Essa grana está em 10 milhões de reais agora. E o que me disseram é, olha, o Fluminense está entrando, lembra que a gente recentemente falou? Vitória, Grêmio, Botafogo, parece que o Fluminense... Parece não, me disseram que o Fluminense está entrando nessa situação, eles vão fazer um grande acordo. Por quê? O Grêmio deve pro Vitória o Wagner Leonardo, outro jogador que tem a dívida lá. O Vitória deve uma grana pro Botafogo. O Botafogo deve pro Grêmio pelo Natan Fernandes. O Botafogo deve pro Vitória o Elkson ainda. Então eles estão fazendo um grande... E vão botar o Fluminense aí porque tem dívida do Fluminense com os dois. Vão começar a bater essas contas. Vão começar a fazer um encontro de contas e vai diminuir o valor que o Grêmio tem a receber, mas também tem a pagar. E esta é uma boa informação que estão nos passando, dizendo, olha, talvez até o final do ano isso já esteja organizado. Bom, a dívida do Grêmio total, ela passa de 700 milhões de reais. Eu não consegui descobrir todos os detalhes, mas eu te mostrei aqui com alguns detalhamentos, tem lá no meu blog também, no mínimo 600 milhões a gente descobriu. Vamos lá, de novo repassando para vocês, eu sei que eu sou chato, eu falo sempre as mesmas coisas, mas é para gravar. 730 seria o passivo total. 155 em impostos. 153 investidores. 93 em contas com banco. 94 é antecipação de receita. 124 são valores a pagar para outros clubes por jogadores contratados. Pavon, Kiki, Amuso, André Henrique, cara, todos os caras que tu viu aqui recentemente, o Wagner Leonardo, todos, o Gemerson custou 8 milhões de reais, tá?
O Grêmio desconta e sempre lembra, olha, eu tenho 69 milhões a receber de outros clubes. Botafogo 34, Al Jazeera 20, Fluminense 10, são 3 exemplos que me deram de cabeça. Isso vai abatendo no momento que for entrando. Bom, mas daí tu tá dizendo o seguinte, peraí. JB, tu tá me dizendo que a folha do Grêmio tá esse tanto, como que lá atrás era 400, saiu de uma Série B e aumentou tanto assim para esses números que tu tá me elucidando. A direção tenta mostrar, eu não estou dizendo que está certo ou que está errada, mas tenta mostrar que ao longo da sua gestão gastou 230 milhões de reais em contratações de jogadores e que teve que fazer obrigatoriamente a folha chegar em 21 milhões de reais. O valor mais correto, mais preciso seria 20 milhões e 600 mil, tá? Mas aí sempre vai ter alguma produtividade, um jogador que fez um gol, deu uma assistência naquele mês a mais, e aí vai arredonda para 21 milhões de reais. E o Grêmio está dizendo o seguinte, olha, lá atrás, com o presidente Romildo, e ninguém fala, pelo menos para mim, criticando o presidente Romildo, mas dizendo, nós vimos de uma Série B com um time de Série B. Eu tinha contas menores, mas eu simplesmente não tinha time. Ou eu pegava empréstimo bancário, empréstimo com o Rigo, empréstimo com o Marcelo Marques e começo a fazer um time que coincidiu com o boom das bets e principalmente das SAFs e começo a fazer time e crio a dívida, mas também tenho o produto que é o jogador de futebol, ou eu vou ficar muito para trás. E o Grêmio preferiu gerar a dívida, aumentar a sua dívida e ter um time de futebol mais competitivo. Tanto que me lembraram, olha, só o Arthur e o William somados, já colocando o imposto, é 3 milhões e meio mensal para o Grêmio. Arthur e William. Por isso a folha foi a 21 milhões de reais. Por conta desse investimento. 200, entrou muito dinheiro durante todo o tempo. Entrou. Mas o Grêmio gastou 230 milhões de reais com Pavon, Wagner Leonardo, Kiki Oliveira, Aravena, Arezzo, Monsalve, os caras que contratou e que a gente viu. Gastou essa grana, botou um bom valor investido em reforços durante os 3 anos de gestão. Verdade. A folha subiu, tem que pagar essa folha. Fora todas as despesas. Hoje os caras, era um gasto que o Grêmio não tinha. Antes as passagens eram cedidas pela Gol. Hoje tu freta avião, isso tem um custo muito, muito alto. Há pouco tempo estava atrasado em 6 meses o fornecedor de avião do Grêmio, né? Os voos fretados do Grêmio. Com o dinheiro do Marcelo Marques, eles repuseram essa conta em dia. E aí o que o Grêmio está dizendo? Olha, ou eu ficava para trás ou eu aumentava o endividamento. Qual é a defesa do presidente Alberto Guerra na manifestação que ele fez de maneira certa ou errada, a gente pode falar mais pra frente, mas na sua rede social, que o presidente Guerra foi lá e tentou mostrar, olha, aumentou a dívida, aumentou, mas agora tem produto, que é jogador de futebol de fato é um produto, e ele é vendável. A minha dívida está em 700 e tanto, passivo, vamos colocar assim, entre o que deve por banco, para o imposto, o que vai deixar de entrar, o que eu devo para os outros clubes, tudo é verdade. Mas ele garante, e aí é uma interpretação do presidente, que olha, agora tem Monsalve, Aravena, Arezzo, o próprio Vidiaçante que ele pagou lá atrás, que são ativos que o Grêmio tem que vende 4, 5 peças, pagar boa parte deste valor e vai pegando a dívida e vai baixando ela significativamente. É como se ele dissesse, olha, eu não tenho dinheiro no banco, mas eu tenho produto na prateleira. Se eu vender o produto na prateleira, eu vou fazer a roda girar mais naturalmente. É esta a tentativa de explicação da diretoria, porque é inegável. A dívida era 400, praticamente dobrou de tamanho em 3 anos de gestão. A explicação deles é essa, você aceita se você quiser. Tá bom? Se inscreve no canal, assina a notificação, eu sei que ficou muito longo, mas é o que a gente tem. Eu vou deixar aqui, eu ia encerrar e esqueci um detalhe. A indicação do Twitter, né, o X, do Jefferson Thomas, conselheiro do Grêmio, sabe tudo sobre o bastidor gremista nesse sentido de finanças e deu uma ótima explicação com vários números detalhados. Eu tentei falar de uma maneira mais simples aqui, mas fica a dica para quem quiser acompanhar tudo que o Jefferson Thomas postou na sua rede social. Ele é um cara muito bom, muito competente e entende de fato dessas questões, tá bom? Agora sim, se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.